Quando tu trabalha especificamente a ideia de juiz de mérito, ele vai analisar o tribunal, né, o conteúdo do recurso, e vai ser quando o tribunal verifica especificamente se a impugnação é fundada ou não é fundada. E aí que o tribunal vai usar a expressão reformar ou anular. Qual é a expressão que ele usa no juízo de mérito? No juiz de mérito, ele usa a expressão, quem é que se lembra? Qual é a expressão que ele usa? Não conheço, conheço do recurso. No juiz de mérito é reformar ou anular. Uma coisa muito importante aqui é o seguinte: não confundam juízo, o mérito do recurso com o mérito da causa. São coisas diferentes. Por exemplo, eu entro com uma ação pedindo dano material e moral. Mérito da ação, mérito da causa, dano material e moral. Né? Agora vejam o seguinte: o juiz me indefere a liminar, ou o juiz chega e diz o seguinte: olha, lá no final do processo, o Darcy não tem legitimidade. Ele não tem legitimidade ou faltou algum pressuposto processual, certo? Esta é a sentença do juiz. Eu vou recorrer, eu vou apelar e vou dizer o seguinte: eu tenho legitimidade. Existe esse pressuposto processual, né? Então vejam que o mérito do recurso vai ser a legitimidade, enquanto o mérito da causa vai ser o dano material e o dano moral. Nem sempre existe essa identidade. Às vezes ela ocorre, às vezes ela não ocorre. Então, nunca confundam o mérito do recurso com o mérito da causa, tá? Porque podem ser coisas distintas. Aqui é muito importante o seguinte: quando nós falamos de mérito, de juízo de mérito, eu tenho que dividir e dizer o seguinte, ó, então façam assim: juízo de mérito, abram um parênteses e escrevam, tá? Reforma, ele pode reformar ou ele pode anular ou invalidar. E aí vamos estudar essas duas perspectivas. Muito bem. Quando ele reforma, quando o juiz de mérito, quando o tribunal usa reforma, isto chama-se a expressão latina é um error in judicando, porque quando há reforma, o erro é no julgamento. É no julgamento, é um erro in judicando. Por quê? Porque haverá reforma, tendo em vista que a sentença é de mérito. A sentença é de mérito. 487. Tá? 487. E aí ocorre um vício, que a doutrina chama um vício de juízo. Ou seja, aqui o problema é da justiça da decisão. Esta decisão é justa, não é justa. Né? No que se refere isto aqui, vamos dar uma olhada lá no artigo 1008. Diz o seguinte: o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. O 1008 trata da reforma. Trata de uma sentença de atacar, né? Eu estou falando sentença porque eu estou falando da apelação, que é o recurso por excelência. Mas isto vale para todos os recursos, tá? Mas especificamente da apelação, que é o recurso por excelência. Então, reformar é o acórdão substitui a decisão. Pode ser um agravo, pode ser um embargo, pode ser um agravo interno, mas basicamente é apelação. Então, o acórdão substitui. Por que substitui? Porque é de mérito. Então, o juiz diz o seguinte:
o Darcy não tem direito ao dano material. Eu apelo. Vai o tribunal e diz, olha, o Darcy, depois de fazer o juízo de admissibilidade, positivo, ele entra no juízo de méritos, o Darcy tem direito aos 10 mil de danos materiais. Então, quando o tribunal diz isto, ele reforma a decisão aquó, monocrática do juiz de primeiro grau. E aí o acórdão substitui, certo? Por quê? Porque a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, ela tem o que se chama de um erro injudicando. Foi um erro no julgamento, né? No que se trata da justiça da decisão. Totalmente diferente quando agora, no juízo de mérito, a decisão do recurso, ela anula a decisão, ela invalida a decisão, não mais reforma, anula ou invalida. Quando a decisão aquó, porque você sabe que quando se fala assim, ó, decisão aquó é a decisão de primeiro grau, decisão ad quem, porque é juízo aquó, juízo ad quem, certo? Então essas decisões são muito interessantes. Então, quando ele invalida, já não estamos diante de um erro injudicando. Agora, a doutrina fala de que existe um erro improcedendo. Por que um erro improcedendo? Porque é um vício de atividade. Porque o erro não foi no julgamento do mérito. O erro foi no procedimento. Então, o tribunal, isto ocorre quando a sentença é terminativa, artigo 485. Então, nestas hipóteses, o tribunal não diz se o Darcy tem direito aos 5 mil ou não tem direito aos 5 mil. O tribunal fica antes do mérito da causa. Então, nesta hipótese, é uma sentença sobre a relação processual, dizendo não cumpriu este pressuposto, tu não tem legitimidade. Tá? Nestas hipóteses, então, o acórdão, ele não substitui, ele anula e, tecnicamente, devolve para o tribunal proferir nova decisão. Por exemplo, eu entrei com uma ação hoje, daqui a um mês, o juiz analisando, mandou citar o réu apresentou a contestação, né? O réu alega em preliminar ilegitimidade. E também discute o mérito, que é prova pericial, que é prova documental, etc. e tal. E o que acontece? E aí o juiz daqui a um mês olha lá e diz, pá, para mim é uma ilegitimidade flagrante. E sentencia. Diz, olha, não tem legitimidade o Darcy. Muito bem. Quando ele faz isso, ele está dando uma sentença com base no 485. Sobe, eu entro com apelação e digo, olha, eu quero juiz de admissibilidade positivo, e eu quero que o tribunal anule, invalide esta decisão. Anule e invalide. Se o meu recurso for provido, tá? O tribunal vai anular, vai invalidar a decisão e vai dizer o seguinte, olha, o Darcy tem legitimidade, seu juiz. Continua agora e entra no mérito. Então, vejam que o acórdão não substitui a decisão do juiz, porque ele não julgou a causa. Ele parou antes. Ele não disse se eu tenho direito a 5 mil ou não. Ele não disse se, com base na violação da cláusula contratual, o réu tem que me pagar ou não. Ele não falou nada disso. Só disse, olha, não tem legitimidade. Então, o acórdão o acórdão invalida e anula, devolve para o juiz e diz, olha, quanto à legitimidade, nós entendemos que o Darcy tem. Agora, continua a instrução do processo para saber se ele tem direito aos 5 mil ou não. Certo?
Esta é a regra geral. Esta é a regra geral. Só que às vezes pode ocorrer, depois eu vou aprofundar isso quando chegar na apelação, tá? Pode ocorrer em algumas situações em que a sentença sendo terminativa, 485, tá? O tribunal, ao invés de invalidar, anular e devolver para o primeiro grau, ele continua o julgamento. Esta teoria, ela é chamada de teoria da causa madura. Ela está no parágrafo 3º do artigo 1013. Vou ler para vocês, mas quando chegarmos em apelação eu vou aprofundar mais. Diz lá: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Quando? Reformar sentença fundada no 485, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, né? E decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. São aquelas hipóteses, por nós vamos ver, de sentença citra, infra, extra, petita, tá? Vou dar um exemplo, depois mais adiante eu recupero isso, só para vocês entenderem que nem sempre, quando houver uma sentença que não analisou o mérito, o tribunal sempre devolve, não sempre devolve. Ele vai devolver se não tiver condições de continuar a análise do mérito. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês antes, que ele disse que o Darcy não era legítimo, porque um mês depois da contestação ele já julgou. Pergunto, o tribunal tem condições de entrar no mérito? Não tem. Por que não tem? Porque não foi produzida a prova. Não há prova testemunhal, não há prova pericial, então a prova não foi produzida. E não sendo produzida a prova, não há como dar continuidade. Agora vejam este outro exemplo. Imagine a seguinte hipótese. Mesmo exemplo, o tribunal diz que o Darcy não tem legitimidade. O Darcy não tem legitimidade, tá? Só que agora ele diz isso depois de 3 anos de instrução. Finalizou a instrução. Teve prova pericial, teve prova documental, teve prova testemunhal. Depois de 3 anos, ele tem todos os elementos para julgar se o réu me deve ou não os 10 mil. Mas ele não julga. E ele diz o seguinte: olha, Darcy, tu não tem legitimidade. Depois de toda a instrução, 3 anos, a causa sobe para o tribunal. Só que daí acontece o seguinte: agora o tribunal olha a minha causa e diz o seguinte: opa, primeira coisa, Darcy tem ou não legitimidade? Ele olha o tribunal e diz: tem legitimidade. Então, diria a lei, devolve para o juiz para ele entrar no mérito. Aí o tribunal diz: olha, só um minutinho. Para que eu vou devolver para o juiz se na apelação eu tenho todos os elementos para entrar já no mérito? Por que eu vou devolver para o juiz? Para que o juiz diga se o devedor tem que ou não pagar 10 mil, vai voltar através de uma outra apelação para mim e eu vou ter que decidir se realmente o devedor tem que dar os 10 mil para o Darcy ou não. Eu já tenho todo este material à minha disposição para poder saber se realmente o devedor tem que dar os 10 mil para o Darcy ou não. Eu já sei de tudo isso. Eu tenho condições de continuar. Então, se o tribunal tem condições de continuar a análise do mérito, naqueles incisos do parágrafo 3º, lá do 1013, então o tribunal não devolve,
para o juiz de primeiro grau, ele dá continuidade. Por quê? Porque a causa já está madura. Por isso que é a teoria da causa madura. A causa já tem todas as condições, todos os elementos fáticos e jurídicos já estão diante do julgador em segundo grau para ele analisar o mérito. Por isto, ele não precisa devolver. Certo?